Tá 30 anos, né? 30, tá mais redondo. O coronel Fernando Montenegro tem 30 anos de exército, ele é o coronel das Forças Especiais do Exército e agora está na reserva. Ele está lançando o livro Comando Verde, por dentro da Força de Pacificação do Exército no Complexo da Penha, onde ele esteve no primeiro momento da ocupação dos complexos do Alemão e da Penha em 2010. Portanto, esse ano vai fazer 4 anos do início dessa operação. O Exército permaneceu lá por 2 anos, né? E vamos conversar então, coronel, eu começaria perguntando para o senhor como é que essa experiência dessa operação acabou resultando nesse livro de ficção. Desde que eu entrei lá nos complexos do Alemão, primeiro comandei a ocupação do Alemão e depois da Penha, eu comecei a visualizar vários incidentes extremamente atípicos ocorrendo e com um enfoque privilegiado. Então a narrativa é uma narrativa de uma pessoa que foi criada em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, depois morei em São Conrado, em Barra, e uma pessoa que de repente, apesar de ser um força especial do Exército e ter uma bagagem profissional bastante intensa, de repente você é obrigado a ficar 6 meses dentro de um complexo de favelas extremamente denso e perigoso, respirando aquele ambiente, aquele oxigênio. Então uma experiência bem atípica e com incidentes que você nunca vai imaginar que vai ter condições de presenciar. Muitos deles eu presenciei e vários deles, na verdade, talvez a maioria, foram incidentes que ocorreram com companheiros e com subordinados, né? A estratégia foi costurar vários desses incidentes e uma história só com um núcleo de personagens fictícios, trocando nome, posto, graduação e locais onde ocorreram. Então, essa foi a estratégia literária que foi usada na construção da história. Nesses 30 anos de exército que o senhor tem, coronel, o senhor começou praticamente quando ocorreu no Rio de Janeiro a Operação Rio, em 1984, que foi uma grande operação com a participação das Forças Armadas de ocupação de favelas da cidade para tentar conter o tráfico. 30 anos depois, infelizmente, esse objetivo ainda não foi alcançado. Mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre a garantia da lei e da ordem. Como é que o Exército hoje está conseguindo levar esse instrumento que transforma as Forças Armadas, o Exército notadamente, numa força policial? O contexto de garantia da lei e da ordem foi um nome que ficou mais forte na década de 90, no final da década de 90, por ocasião das greves das polícias militares, que começaram em Maceió e depois teve aquele efeito dominó, que várias polícias aderiram à greve. Era um contexto diferente, os governos do estado não pagavam os policiais. Em Maceió, por exemplo, no estado do Alagoas, os policiais chegaram a ficar 9 meses sem receber pagamento. Voltando ao assunto do GLO, o GLO ele tem tido uma evolução grande no Exército. É um tipo de operação que engloba vários tipos de estratégias, não é uma só ocupação de favela, né? Então a faixa de fronteira também tem a parte de GLO, controle de extração ilegal de madeira é a garantia da lei e da ordem, mas aqui no Rio particularmente, esse tipo de operação ele foi sendo aperfeiçoado. Inicialmente não se usava armas não letais, arma de borracha, não se usava spray de pimenta, então a tropa entrava lá com baioneta, com um fuzil 762. E ao longo do tempo houve um aperfeiçoamento desses processos. A indústria bélica nacional também ela se desenvolveu, então nós temos empresas de ponta hoje aí como a Condor, que deram a oportunidade para que as Forças Armadas passassem a adquirir um equipamento de melhor qualidade e mais vocacionado para esse tipo de operação. Então, hoje em dia, o Exército desenvolve esse tipo de operação com uma formação normalmente híbrida. O
Você tem um grupo de combate em que você tem militares com fuzil, com metralhadora, com pistola e também tem armamentos, tecnologia não letal ou menos letal, com bala de borracha, com spray e etc. Então houve uma grande evolução, principalmente também na doutrina, na escrituração das regras de engajamento. O embasamento legal ele foi sendo aperfeiçoado ao longo do tempo e hoje eu acredito que as Forças Armadas estão muito mais bem preparadas do que antes. Até porque foi criada uma doutrina em cima disso, manuais, grupos de estudo, foi criado um centro de instrução de garantia da lei e da ordem que fica em Campinas e alguns outros centros de treinamento espalhados pelo Exército. Desde da academia já existem estudos de operações de garantia da lei e da ordem, o tenente ele vai sendo preparado para isso, na ESAO e na ECM também, e vários exercícios de quadros também desenvolvem esse tipo de operação. Então o Exército hoje, particularmente as Forças Armadas, estão bem mais preparadas, com um enfoque maior no Exército. Porque filosoficamente o Exército e as Forças Armadas resistem a fazer esse papel de polícia? É um tipo de operação que desvia o Exército de outras atividades. E é uma operação que gera muito desgaste e ela também tem um problema da interação com a polícia, com a segurança pública, da interação com a mídia. Então, muitos políticos, muitas vezes eu acho que eles aproveitam o tipo de operação para fazer sensacionalismo e conseguir votos. Eu acredito que seja basicamente por causa disso. Agora, nós vamos completar agora em novembro, 4 anos que foi iniciada essa operação de pacificação nos complexos da Penha e do Alemão. Nos primeiros 2 anos o Exército esteve lá, havia alguns conflitos, ocorreram alguns conflitos, mas foi tudo contornado. E depois entrou a Polícia Militar com a implantação efetiva das unidades de polícia pacificadora. Por que, na sua opinião, coronel, esse problema ainda não foi resolvido? A polícia ela tem uma forma de trabalhar bastante diferente do Exército. Ela não tem a mesma capacidade logística nem de efetivo para colocar nas operações. E a polícia ela tem muito mais problema com desvio de conduta. Então é uma instituição que ela fica muito mais exposta à interação com o público, com corrupção. Isso aí gera sequelas. O Exército na operação, ele para se prevenir contra esse tipo de problema de desvio de conduta, ele optou por usar grandes efetivos. Então o efetivo normalmente era usado de um grupo de combate, com um sargento, 2 cabos, às vezes 2 sargentos num grupo de combate, 2 cabos e o restante com cabos e soldados. É muito mais difícil você conseguir a adesão de pessoas para fazer algum tipo de desvio de conduta, alguma atividade corrupta com um efetivo grande. Você vai ter que corromper muita gente. E eu acredito que a formação é mais sólida dos oficiais e dos sargentos das Forças Armadas, pelo menos nesse sentido. Há outro ponto que eu acho interessante abordar é que as Forças Armadas elas iam lá fazer um trabalho de apneia de 3 meses e tinha um rodízio a cada 3 meses. Então o pessoal que entrava lá trabalhava num rodízio, num sistema de praticamente 6, 7 dias de trabalho e ficava 2 a 3 dias fora, em descanso, né? E ficava nesse sistema por 3 meses, né? Durante o período que o militar estava na força de pacificação, ele dormia na base, saía da base, ia para a operação e voltava para a base, ele estava respirando aquilo ali 24 horas por dia.
E no tempo que ele estava fora, ele estava fora. A polícia tem uma forma de trabalho diferente, alguns trabalham 12 horas e folgam 36, outros trabalham teoricamente 24 horas e folgam 72. Muitos policiais aqui no Rio de Janeiro, eles têm uma segunda atividade, que normalmente é onde eles ganham uma parte do seu sustento. Então eles acabam também se dedicando muito mais a essa segunda atividade. E o efetivo que a polícia emprega é um efetivo bem menor. Então abre mais facilidade para que tenha desvio de conduta. Se você tem, por exemplo, atualmente a polícia está trabalhando lá com um efetivo de guarnição de 3 policiais apenas. Então, 3 policiais trabalhando sempre na mesma área, no mesmo local, eu acredito que seja mais complicado se você tiver pessoas com tendência a ter um desvio de conduta, de você controlar isso daí. Uma vez que tenha um conluio, fica muito mais fácil ter um conluio de 3 do que um conluio de 10 pessoas. O policial, ele está sabendo que ele está entrando ali para ficar 1 ano, 2 anos. Então ele também tem um ritmo de trabalho diferente. Eu não estou aqui para satanizar a polícia, nem dizer que a polícia não funciona. Apenas eles têm um sistema de trabalho diferente, é um sistema de trabalho que é mais difícil de dar resultado do que o das Forças Armadas, pela logística, pelo efetivo empregado e pela forma de emprego que eles têm. O senhor, como um homem de operações, com formação de operações especiais, agora está se vendo diante do computador, escrevendo, um homem de letras. Eu perguntaria, vai sair algum outro livro? Com certeza. Em breve teremos mais livros sobre operações militares, sobre liderança, sobre gestão e sobre princípios de guerra aplicados ao mundo corporativo. O senhor então tomou gosto pela literatura? Eu acho que escrever é uma atividade prazerosa e com a faixa etária que eu tenho que compartilhar minhas experiências com as outras pessoas. Tá bom, muito obrigado, Coronel. Sucesso no seu livro.